Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Olha só que lindeza eu tenho para mostrar para vocês hoje. Olha a cor dessa Phalaenopsis que abriu aqui. Gente, no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que foi uma inscrita que fez uma pergunta. Ela perguntou o que fazer para as Phalaenopsis ter mais de uma haste. O que a gente pode fazer para acontecer isso aqui, olha. Olha essas duas hastes se desenvolvendo aqui, olha. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó. Tá vendo? Ela tá se desenvolvendo. Essa planta tá aqui na semidroponia. Ela é uma Phalaenopsis normal, não é uma mini. E o vegetal dela tá assim, ó. Lindinho, né? Muitas raízes aqui dentro do pote, muitas pontas de raízes. E ela tá com duas hastes, desenvolvendo aqui duas hastes. Então, ela perguntou: Maria, o que eu posso fazer para as Phalaenopsis desenvolver duas ou mais hastes? Então, gente, esse vai ser o assunto de hoje. Porque fica muito bonito, né? Quando a Phalaenopsis, ela dá assim, olha, duas hastes ou mais. Ou até mesmo quando ela bifurca assim, olha. Como aqui, ó. Olha a bifurcação dessa aqui, que coisa mais linda, gente. Então, fica muito lindo, né? Fica bem mais bonito do que quando... Mesmo quando ela dá uma só, a gente acha lindo, né? A maioria das Phalaenopsis aqui na minha casa desenvolve uma haste. E vem com bastante flores. Eu acho lindo mesmo assim. Mas quando vem duas, a gente fica apaixonado, né, gente? Então, é normal quando a gente compra as Phalaenopsis, às vezes a gente encontra ela com uma ou com duas hastes. Aí, o que eu faço? Quando eu vou adquirir uma Phalaenopsis, eu dou preferência a comprar, né? Essas aqui estão nesse substrato porque eu ainda não troquei. Então, significa que essa aqui eu comprei com duas hastes e com bastante bifurcações nas hastes, tá vendo? Olha só que coisa mais linda, gente. Então, essa planta tem bastante bifurcação aqui. E ela tá com duas hastes. Essa aqui também eu comprei. Ela já tava com haste. Essa aqui é uma surpresa que eu comprei naquele orquidário lá. Quem assistiu o vídeo aí que eu falei que eu trouxe uma com haste. Era uma haste surpresa e a coloração é essa. Gente, eu não tinha. Fiquei apaixonada. É muito linda a cor. Mas ela tá com uma haste só. Olha só. Só uma haste. Então, assim, tá linda do mesmo jeito, né? Ela tá com 4 flores, tem 3 abertas e uma abrindo. Lindinha. Então, essa planta aqui é uma planta de primeira floração, tá vendo? É uma planta pequena ainda, uma planta jovem. E essa é a primeira floração dela e ela veio com uma haste só. Às vezes acontece da primeira floração, ela vem com duas hastes. Às vezes ela vem com uma só, isso depende muito da planta. Aqui eu tenho essa lindinha aqui, olha, pequenininha, gente, olha a florzinha dessa planta. É muito pequenininha e ainda é pelórica, olha só. Olha só aqui, gente, olha. É totalmente fechado o labelo dela. Aqui, olha. E é engraçado, que eu achei interessante nessa planta, que ela veio algumas que não é pelórica. Olha essa aqui, por exemplo, olha. Não é, mas a maioria é assim, ó. Tá vendo? Fechadinho o labelo, olha aqui a outra aqui na minha mão. A maioria é fechadinho. E tem 2 ou 3 flores aqui que não são pelóricas. Então, ela veio um misto. Ela é tão pequenininha, até mesmo o vegetal dela tá aqui dentro, um pote dentro do outro aqui, para não tombar, porque ela tomba por causa do peso das flores, né? Eu coloquei aqui, ó, o pote é pequenininho. Até a planta é pequena, mas ela veio com duas hastes, tá vendo? Aqui tem duas hastes, olha. São duas hastezinhas aqui. Linda, né, gente? É muito fofo quando vem duas hastes. E quando vem no cultivo da gente, igual aconteceu aqui, olha, a gente fica mais feliz ainda, né? Olha só. Essa aqui veio duas hastes. As minhas Phalaenopsis da treliça lá de fora, tá praticamente todas com hastes. Essa aqui veio duas, mas foi só essa, tá, gente? As outras não vieram duas hastes, não. Essa aqui foi a única que veio duas hastes por enquanto. Tem algumas que não vieram ainda, talvez vão vir duas, eu não sei, né? Mas essa aqui veio duas, eu trouxe pra mostrar pra vocês como que, né, que desenvolve. Eu não tutorei ela ainda e ela tá crescendo totalmente retinha, gente. Isso é por causa da claridade, tá vendo? Como elas estão lá fora, a proteção lá é do plástico e do sombrite, o sol vem de cima, né?
Então, ela não precisa ir pro lado ou pro outro para procurar claridade. Então, ela fica retinha, acha, tá vendo? Se for o caso de tutorar, fica bem mais fácil para tutorar, né? Vocês estão vendo aqui a minha treliça, olha, tá toda florida ainda. Tem muitas flores aqui, gente, no meu jardim. Tá muito lindo aqui. Tem algumas que estão lá fora, porque não cabe aqui. Não, mas não tá na chuva, tá debaixo do plástico, mas estão com flores. As plantas que eu comprei na internet, aquelas com hastes, a maioria já floriu. Estão lá floridas, lindas. E aí eu já mostrei elas pra vocês, mas depois eu vou fazer um novo vídeo mostrando agora, né? O resultado, que agora todas que estavam com haste acabou de abrir. Gente, praticamente todas da mesma cor. Mesmo assim eu amei. Mas então vamos ao assunto que a inscrita perguntou. O que a gente pode fazer para ter duas hastes na Phalaenopsis, ou até mais, né, gente? Que eu já vi Phalaenopsis com 5 hastes. Eu já vi em orquidários, em cultivo de outras pessoas, né? Eu já vi pessoalmente orquídeas com 5 hastes. Gente, é maravilhoso. Então, como que a gente faz para conseguir isso? Gente, a primeira coisa é a genética da planta, né? Então, assim, aqui pra mim, quando eu compro, eu já procuro comprar a Phalaenopsis com 2 hastes, porque vem da genética dela. Essa planta aqui é uma planta de primeira floração, olha. É uma planta grande desenvolvida? É, mas é uma planta de primeira floração. Não tem sinal de floração aqui em lugar nenhum. Dá pra gente ver aqui somente as hastes que saíram aqui, que é essas que estão floridas aqui, ó. Então, eu sempre, quando eu vou comprar, a não ser que seja uma cor extremamente que eu queira muito, eu compro, dou preferência para comprar sempre com 2 hastes. Porque a genética da planta, já tendo a genética que de vir 2 hastes, vai ser mais fácil, né? Ela vir 2 hastes. Então, na hora de comprar, escolham plantas que tenham 2 hastes. Exceto as cascatas, né, gente? Que geralmente as cascatas vêm uma só, porque vem uma haste muito longa. Quando a gente vai comprar, geralmente é bem fácil a gente encontrar elas com 2 hastes. Às vezes com uma só, com bifurcações, como no caso dessa aqui. Eu acho que é uma Dorita, não tenho certeza. Mas então eu faço isso, olha. Todas que eu adquiri, olha, essa aqui eu adquiri com 2 hastes, tá vendo? Essa aqui tava com 2, só que eu fui mexer, quebrei uma. Quem me acompanha aí viu o vídeo quando eu comprei. É uma Big Lip, eu comprei com 2, mas aí eu quebrei uma haste, né? Acidentes acontecem, né? Aqui tá acabando a floração, mas eram 2 hastes, tá vendo? Então eu dou preferência a comprar sempre plantas com 2 hastes. É mais fácil se na genética dela ela tiver, né, como vamos dizer assim, aptidão para dar 2 hastes, porque aí quando ela florescer pode ser que ela venha 2 hastes. E também uma coisa muito importante, gente, para a planta ter 2 hastes é o tempo de cultivo dela. Como que essa planta desenvolveu, se houve algum atraso durante o tempo de cultivo dela, ou se ela se desenvolveu normalmente. Então, a planta, quanto mais velha ela ficar, mais propensa ela vai ficar a ter 2 ou mais hastes. Por exemplo, quem planta as coisas sabe. Por exemplo, você plantar um pé de manga, a primeira vez que ele der manga, ele vai dar poucas. Mas a segunda vez ele vai dar mais, e assim por diante. Assim também é com as Phalaenopsis. A planta mais jovem, ela tem tendência a dar menos hastes. A planta mais velha é mais propensa a dar mais de uma haste. Então, o tempo de cultivo é uma das coisas que influencia, né? O fato dela produzir mais hastes. Outra coisa, gente, é a quantidade de raízes. A planta, ela precisa estar muito bem enraizada. Essa planta aqui, olha, ela tá muito enraizada nesse pote. Aqui atrás tem muitas raízes, olha. Raízes novas. Olha aqui dentro, olha. Vou tirar aqui pra vocês verem. Tá vendo? Ela tem muitas raízes. Eu fiz a troca de substrato dela e ela não perdeu nenhuma raiz. Então, ela continuou, olha ali, ó, pontas de raiz. Então, ela continuou com todas as raízes dela. Isso fez com que ela tivesse força para desenvolver 2 hastes. Então, é muito importante cultivar as raízes. As raízes é que vai falar a quantidade de hastes que a planta vai florir. Isso é uma regra, gente. Pode ser que a planta tenha muitas raízes, como no caso dessa aqui, né? Que as raízes estão saindo para fora. O pote aqui tá cheio de raiz aqui dentro, mas ela veio uma haste só. Então, não é uma regra. Pode acontecer dela vir uma haste só. Talvez seja da genética dela, talvez seja que ela prefira bifurcar aqui em cima do que dar 2 hastes aqui embaixo. Eu não sei. Mas, no geral, o que acontece é isso.
é o tempo de cultivo e a quantidade de raízes que essa planta tem. Uma planta que sofre, por exemplo, um ataque de ácaro. Se a gente não intervir logo e essa planta sofrer muito, ela tiver muita perda de folha ou tiver apodrecimento de muitas raízes, ela vai desenvolver uma haste só porque ela vai estar mais fraca. Então a planta ela precisa estar forte para ela desenvolver mais de uma haste. Uma coisa muito importante é a adubação. A gente precisa adubar a planta. A adubação não vai induzir duas hastes, tá, gente? Não adianta adubar achando que, eu vou adubar muito para ter 2, 3, 4 hastes. Não, não adianta. A adubação não vai interferir na quantidade de hastes que essa planta tem. A adubação, ela vai fazer a planta ficar forte. E a planta forte, ela pode sim querer ter 2 ou mais hastes. Então, se vocês pararem para analisar direitinho, gente, tá fora do nosso alcance ou do que nós podemos fazer para que essas plantas tenham 1, 2, 3, 4 hastes. Não tá fora do nosso alcance, assim como tá fora a gente fazer ela florir. Ela vai florir no tempo dela, da maneira que ela quiser, quando ela quiser e a quantidade que ela quiser. Então, eu posso dizer assim, pelo menos aqui para mim, eu não descobri a maneira. Então, para mim, não tem uma maneira de fazê-las produzir 2 hastes. O que a gente pode fazer é fortalecer essa planta com adubação, dar para ela um cultivo correto, com umidade correta, luminosidade correta, para que essa planta fique forte e ela seja propensa a fazer isso, ó, florir com 2 hastes. Mas assim, é uma coisa que a gente, eu vou fazer isso e ela vai ter 2 hastes? Eu não descobri. Se alguém descobrir aí, deixa aí nos comentários para mim, gente. Se alguém sabe como induzir essa planta a fazer 2 ou mais hastes, deixa aí no comentário para mim. Eu não descobri. A única coisa que tem acontecido aqui comigo, quando elas emitem mais de uma haste, é isso aí, olha. É quando a planta tá bem, tá forte, tá bem adubada, bem cultivada, e ela gosta do meio de cultivo que a gente colocou ela, e depois de um período de adaptação, essa planta já floriu aqui com uma haste mais de uma vez. Então agora que ela veio florir com 2 hastes. Então eu acredito que seja o tempo dela, né? O tempo de cultivo, à medida que ela vai ficando mais velha, a quantidade de raiz que ela tem. Isso são fatores que vão ajudar. Não quer dizer que isso vá fazer acontecer a floração com mais de uma haste. Porque no caso dessa planta aqui, ela tem muitas raízes, como eu já mostrei, né? Ela tem muitas folhas, ela tá muito linda, muito bem, mas ela só emitiu uma haste, tá vendo? Então, não é aquela coisa assim, você faz isso, você faz aquilo e ela vai emitir uma ou mais hastes. Não tem como, gente. Então, é adubar, cultivar, esperar o tempo da planta e torcer para que venha 2 hastes, né? Mas talvez alguém já descobriu, eu não descobri aqui ainda. Já tem um tempinho que eu cultivo, gente, as minhas Phalaenopsis. O que eu tenho observado nas minhas, eu tô mostrando para vocês o que acontece aqui com as minhas, tá? O que eu tenho observado é que minhas plantas mais velhas, elas têm a tendência a soltar 2 hastes, e as plantas que estão com mais raízes, elas têm tendência a soltar 2 hastes. Então, isso acontece aqui comigo. Então, eu tô passando para vocês o que tem acontecido aqui no meu cultivo, tá bom? Mas se vocês souberem uma maneira de fazer isso acontecer, deixa aí nos comentários para mim, gente. Seria muito interessante, né? A gente poder ter sempre 2 hastes ou mais. Como eu falei, eu já vi até com 5. Então, seria maravilhoso. Mas eu não consegui ainda descobrir assim, o segredo para isso. Então, é esperar e ver o que acontece, né? Quantas florações, quantas hastes vão vir. As minhas, a maioria vem uma haste. Quando a planta está bem cultivada e bem adubada, ela vem uma haste com bastante flores. Eu já fico muito satisfeita. Mas se vocês souberem, deixa aí para mim. Gente, comentem aí nos vídeos o que vocês acharam. Deixa aí o comentário de vocês, é muito importante, tá? Para eu saber se vocês estão gostando dos vídeos. Deixa aí também o joinha de vocês. No início lá do vídeo, já começa a assistir, já logo deixa o joinha, é muito importante pro canal. É muito importante pro YouTube saber que vocês estão gostando e recomendar os vídeos, tá? É bom, gente? Tem muita gente assistindo meus vídeos que não são inscritos ainda. Não custa nada, gente. Se inscrevam aí. Aqueles que não são inscritos, se estiver gostando dos meus vídeos, se inscreva aí no canal, tá bom? Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.